Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Deixa eu só ligar aqui a minha câmera de novo para me aparecer. Ok, aqui estamos, mais uma vez. Beleza, na aula anterior a gente viu como declarar variáveis, como interagir o PHP e o HTML, certo? E agora nós vamos trabalhar estruturas de decisão dentro do PHP, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre desvio condicional. Mais precisamente, a gente vai falar a respeito de if else e vamos também estudar o comando switch case, ok? Eu elaborei já um arquivo para essa aula, tá? A gente vai primeiro no momento para a teoria, aí depois a gente vai partir para a prática já no nosso editor de código, tá? No caso meu aqui, eu vou utilizar o PHP Storm para isso, certo? Como eu disse na aula anterior, fiquem à vontade para utilizar o editor de código de sua preferência, ou IDE, tudo bem? E vamos lá. Conforme vimos na disciplina de lógica de programação, desvios condicionais eles dão mais dinamicidade ao algoritmo, ou seja, ele tira o conceito de que o algoritmo ele tem um fluxo perfeito, ou seja, um determinado fluxo que ele segue um fluxo normal. O problema disso é que é o seguinte, só pegar aqui e caiu meu pendrive, ok. O problema disso é o seguinte, às vezes a gente tem que dar desvios de caminhos diferentes para esse algoritmo. Por exemplo, vamos dizer que um aluno tirou nota 10, o outro aluno tirou 6,5, o outro aluno tirou 5,5. Considerando que a média de que um aluno para passar é 6, se eu for seguir o algoritmo no fluxo perfeito, todos seriam aprovados. Porém, quando eu utilizo uma estrutura de decisão, eu vou dizer: esse rapaz que tirou 5, se ele tirou uma nota menor que 6, ele está reprovado. Se ele tirou uma nota maior que 6, ele está aprovado. Ou seja, eu dei uma escolha, eu dei duas possibilidades para o algoritmo nesse caso. Se o aluno tirar menos que 6 e se o aluno tirar mais que 6, certo? Então, é isso que a gente vai ver, em outras palavras, né? É isso que a gente vai ver em estruturas de decisão. Eles permitem que um único algoritmo seja capaz de processar e executar várias opções em um código só. Ou seja, ele me permite que o mesmo algoritmo ele tenha várias possibilidades, dependendo do tipo de valor que está sendo utilizado como condicional, certo? Para estruturas de decisão, a gente utiliza duas estruturas, que é o if else e o switch case, ok? Nós vimos ele no JavaScript, não tem muita diferença aqui no PHP, certo? Mas a gente vai dar uma olhada melhor nesses caras, certo? Vamos ver cada estrutura de maneira detalhada, aproveitando cada possibilidade que ela pode oferecer, ok? Vamos lá. Esse algoritmo que a gente vai decidir se o jogador irá ser escalado em uma partida ou não, a gente vai tomar como base aqui algumas opções, certo? A gente vai já trabalhar nesse algoritmo. Vamos lá. A estrutura if-else é a mais conhecida do mundo da programação. Ela é uma das mais utilizadas para análise de possibilidades. Muita gente também chega a utilizar a switch case para algumas situações, mas no caso, o if-else é uma alternativa mais aceitável para isso. Até eu diria que muitos programadores eles brincam com essa estrutura, por quê? Eles dizem que para construir uma inteligência artificial não são precisos códigos complexos, estudos de rede neural, análise de possibilidade, entre outros. Não, se você colocar um monte de if-else encadeado, pronto, já criou uma inteligência artificial. Não é assim, tá? Como o PHP se baseia em linguagens como Java e C, nada muda na estrutura do if com relação ao que a gente viu anteriormente, certo? A estrutura é praticamente a mesma que a gente viu no JavaScript, certo? Eu tenho a cláusula if, entre parênteses eu tenho a condição da análise, tá? Que no caso, se o nome for igual a André, ele vai me dar uma resposta dizendo que ó, o nome é André. Caso contrário, o else, né, que é o se não, o nome não é André, ok? Então, essa estrutura do if-else, ela não difere na estrutura do if-else que a gente viu no JavaScript, certo? Vamos dar continuidade aqui. Outra coisa também é o seguinte, o if e o else, ele analisa duas preposições.
para saber se a proposição que eu estou colocando ela é verdadeira ou ela é falsa. Quando a gente quer analisar mais de uma proposição, ou seja, 3 proposições, aí já entra em questão o else if, tá? Por exemplo, eu quero saber se o nome que foi passado pelo usuário é André, é Marta, ou nem é Marta nem André. Só aí eu tenho 3 possibilidades. Ou se o nome é André, ou se o nome ele é Marta, ou se o nome não é nem André e nem Marta. Ok? Então, o responsável para a gente criar essa estrutura encadeada do if-else é o else if. É o se não se. Beleza? Aqui nós temos uma variável nome que recebe a palavra André. Nós temos if, variável nome igual a André. Vou dizer que o nome é André. Se não se o nome for igual a Marta, o nome é Marta. Caso contrário, o nome não é nem Marta e nem André. Certo? A gente vai verificar esse cara já já na prática. Mas entenda uma coisa. Quando eu analiso 2 proposições, eu vou utilizar if-else. Se eu analisar mais de 2, ou seja, 3 para cima, aí eu já vou utilizar o else if para analisar essas outras proposições. Certo? Vamos continuar aqui. Beleza. Os operadores de condição eles são utilizados para verificar determinadas condições dentro da proposição, para saber se ela é verdadeira ou falsa. Ok? Aqui nós temos as seguintes operadores de condição, que é o igual, igual a, que é pelo símbolo de 2 iguais, 2 sinais iguais. O diferente de, que aqui no PHP eu tenho 2 possibilidades. Ou eu utilizo exclamação igual, ou eu utilizo menor que, maior que, para dizer se a condição em questão é diferente, certo? Eu tenho 2 operadores para a mesma funcionalidade, ok? No JavaScript a gente viu também esse cara aqui, que é os 3 sinais de iguais, que é o igual e do mesmo tipo. Como funciona? Ele vai analisar se os 2 valores são iguais e se eles são iguais e do mesmo tipo. Beleza? Por exemplo, se eu tenho um 5 inteiro e um 5 string, ele vai analisar para saber se os 2 são iguais ou do mesmo tipo. Provavelmente ele vai dar false, porque um é string e o outro é inteiro, certo? Se fosse 2 inteiros, ele daria verdadeiro. Se fosse 2 strings, ele daria verdadeiro também, porque elas são do mesmo tipo, certo? O sinal de exclamação igual igual é o contrário desse cara, que é o não idêntico, ok? Os sinais que nós já somos acostumados a ver, que é o menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, certo? Vamos passar aqui adiante. Ok. Os operadores lógicos, eles trabalham validando condições entre expressões. Ao analisar uma expressão, a precedência sempre será de parênteses e uma validação, ou seja, toda preposição que estiver entre parênteses, é ela que vai ser analisada primeiro, certo? Para validar se uma expressão é verdadeira ou falsa, a gente utiliza as expressões AND, ou esse símbolo aqui, que eu não me lembro, nunca me lembro esse símbolo, onde a preposição só vai ser verdadeira se todas forem verdadeiras. O OR, ou a barra dupla, ele só será verdadeiro se pelo menos uma das expressões forem verdadeiras, certo? Mas só que aqui no PHP a gente tem uma expressão diferente das outras, que é a expressão SHOR. O que ela fala? Verdadeiro apenas se uma das expressões for verdadeira, mas não ambas. Ou seja, se as duas expressões forem verdadeiras, ele vai dar falso. Se uma das expressões for verdadeira, ele vai dar true. Se as duas expressões forem falsas, ele vai dar falso. Certo? E o operador de negação, que a gente já conhece, que ele inverte o resultado da expressão. A gente vai testar cada um desses caras aqui, tá? Não se preocupe. Os operadores ternários, eles são uma forma de analisar uma expressão de maneira rápida, sem a necessidade de se elaborar uma estrutura grandiosa de if-else. Se eu estou analisando só 2 proposições, se ela é verdadeira ou se ela é falsa,
eu vou utilizar um operador ternário para isso. Eu não vou criar uma estrutura encadeada gigantesca de if else para analisar um único valor, certo? Para isso, eu vou utilizar um operador ternário, que é um operador mais básico da estrutura de decisão do if else, beleza? Ok, vamos sair aqui um pouquinho, vamos partir já aqui para o PHP. Eu deixei um arquivo pronto aqui, tá? No PHP Storm. Deixa eu ativar a lupa aqui. Fez sucesso na aula passada. Aí, beleza. Ok. Nesse caso, eu tenho uma variável nome que recebe a palavra André Lucas Freitas. Se o nome for igual a André Lucas Freitas, ele vai dar a mensagem de que o nome condiz com o nome informado. O nome condiz com o informado. Caso contrário, o nome não condiz com o informado, certo? Ou seja, sempre esse trecho aqui vai ser executado caso, vou colocar aqui, será executado caso a proposição seja verdadeira. Vamos um pouquinho mais para cá, por causa da lupa. E o else ele vai sempre executar se a proposição for falsa, certo? Se eu vier aqui, salvar e executar esse cara, não estou no arquivo exemplo 3. Tá aqui. O nome condiz com o informado, certo? Ou seja, ele analisou essa proposição e viu que ela é verdadeira. Agora, se eu remover, por exemplo, esse aqui, ó, se eu remover o Freitas e deixar só o André Lucas, se eu salvar e atualizar, o nome não condiz com o informado, certo? Ou seja, ele verificou a estrutura e validou que aquela informação ela é falsa. Portanto, ele diz, se não, o nome não condiz com o informado, certo? Até aqui vocês percebem que não tem nada de diferente do que a gente viu já do JavaScript, certo? Beleza, essa estrutura, eu estou utilizando ela para validar uma determinada expressão. Eu posso simplificar isso aqui utilizando o operador ternário. Vamos criar aqui a estrutura do operador ternário. O operador ternário vai ser o seguinte, vou colocar resultado é igual. No caso vai ser variável nome igual a André Lucas Freitas. Só botar aqui. Se não for igual a André Lucas Freitas. Vem interrogação. Verdadeiro. 2 pontos. Falso. Eu vou pedir para ele dar um eco nesse resultado. Ok? Vou colocar aqui um BR também para a gente se situar. Vou salvar esse cara. Ele vai ter que aparecer debaixo desse aqui, certo? Vou colocar um smiley aqui para a gente conseguir identificar lá no texto, tá? Pronto. Vou salvar e vou executar. Tá aqui. Verdadeiro. Beleza? Ou seja, o operador ternário ele é uma forma mais simples de eu fazer toda essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? Qual é a sintaxe do operador ternário? Vou colocar aqui. Variável é igual a condição. Posso colocar entre aspas, entre parênteses ou não, tá? Interrogação. Se for verdadeira. 2 pontos. Se for falso. Ok? Essa é a sintaxe, vou comentar aqui. Beleza. Essa é a sintaxe do operador ternário, tá? Eu tenho uma variável que vai receber o resultado da expressão, certo? Que no caso aqui a variável é o resultado. A condição que eu coloquei é se o nome for igual a André Lucas Freitas. Deixa eu salvar aqui e testar. Retornou a mesma coisa. Beleza. Cifrão
resultado, que é a variável que vai receber o resultado da expressão do operador ternário, a condição, que eu posso colocar ela entre parênteses, tá? Que no caso é saber se o nome é igual a André Lucas Freitas, certo? Ponto de interrogação, expressão se ela, mensagem que vai aparecer se ela for verdadeira, 2 pontos, mensagem que vai aparecer se ela for falsa, beleza? Se eu remover aqui, ó, André Lucas Frei, e atualizar, tá aqui, falso, beleza? Ou seja, toda essa expressão aqui, ela foi resumida nessa expressão, nesse operador ternário, certo? Como a gente pode ver aqui. Igual ao JavaScript, como a gente já viu em vários outros carnavais, certo? Não tem nenhuma outra coisa diferente disso, certo? Então, até aqui tudo bem. Só recapitulando, essa é a estrutura if, que eu tenho a palavra reservada if. Entre parênteses, eu tenho uma condição, certo? Esse primeiro bloco vai executar se ela for verdadeira. E o bloco do else vai executar se ela for falsa. Para simplificar todo esse if aqui, eu criei um operador ternário, certo? Porque o operador ternário ele simplifica a análise de uma expressão rápida dentro do PHP, certo? Tanto PHP, quanto JavaScript, quanto Java, entre outros, certo? Ok. Continuando nossa aventura. Vamos mostrar para vocês um pouco agora o if e o else if, certo? Vocês já viram também isso em JavaScript, a gente viu, trabalhou com essa condição. Eu não sei se vocês lembram do algoritmo para saber se um número é F1, F2 ou F3, certo? Aqui segue mais ou menos o mesmo exemplo da preposição que a gente testou, certo? Eu tenho um número aqui que é igual a 49, ou seja, ele faz parte do grupo F2, certo? Que é se o número for acima, maior ou igual a 50, e se o número for menor que 75, certo? Aqui a gente percebe que a gente está utilizando um operador lógico, tá? Que esse operador lógico é o E. Vou colocar aqui o operador lógico E. Só será verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Beleza. Mas vamos lá. O primeiro if ele vai analisar. O que o primeiro if vai analisar? Se o número é maior que 0 e menor que 50. Percebam aqui o E, tá? Vou deixar aqui bem destacado para vocês, tá? Se o número é maior que 0 e menor que 50, ok? Ele vai dizer que esse número faz parte do grupo 1. Vamos apagar essa mensagem aqui. Dá um tempo aí para pausar para vocês anotarem, beleza? E vou mudar aqui. Se o número for maior ou igual a 50 e menor que 75. Vou destacar aqui o E também. Lembra, esse sinal aqui é o sinal de maior ou igual, certo? É um operador relacional também que a gente viu. Ok? Muito bem. Caso o número seja aqui, se o número for maior ou igual a 75, certo? Ou seja, eu estou analisando 4 proposições, beleza?
Primeira proposição que está sendo analisada, se o número é maior que 0 e menor que 50. Segunda proposição, se o número é maior ou igual a 50 e menor que 75. A terceira preposição, se o número for maior ou igual a 75. E a quarta proposição, que é se o número não tem um grupo específico, certo? Ou seja, se eu vier aqui, vamos dizer que digitar -1, vamos salvar, vamos atualizar. Aqui, ó, sem grupo específico, certo? Porque o número ele é menor que 0, certo? Vamos colocar aqui 75, vamos saber qual é o grupo dele. Tá aqui, grupo 3. Beleza? Esse aqui é caso o número seja diferente na verdade, caso o número seja nenhuma das proposições acima. O else ele só é executado quando todas essas expressões dentro do if e do else if, elas são falsas, ok? Muito bem. E eu coloquei aqui o símbolo de dupla sertaneja lá. Apenas verdadeiro se as duas premissas forem verdadeiras, tá? Vou colocar aqui o símbolo ou AND. Vamos mudar aqui para AND. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Provavelmente não vai fazer nenhuma diferença, né? Vamos salvar aqui. Vamos executar. Tá lá, grupo 3 apareceu de qualquer jeito. Eu vou aqui mudar para 20. Ele tem que aparecer grupo 1. Vamos lá? Tá aí, grupo 1. Certo? Muito bem. Então, se eu utilizar o AND ou o símbolo da dupla sertaneja, tanto faz, tá? O PHP ele permite a gente utilizar isso, certo? Vamos deixar o AND aí para ficar mais fácil. Geralmente a gente utiliza AND, só uma curiosidade certa. A gente utiliza AND assim no Python. No Python a gente utiliza o operador AND para fazer análise de duas proposições, para saber se elas são verdadeiras ou falsas, beleza? Mas a gente vai praticando isso aqui com o passar do tempo. Vocês podem também sair praticando com a proposição, tá? Para fazer testes, tal, tudo mais, para que vocês possam entender melhor, porque afinal de contas, tudo é prática, ok? Vamos lá. Esse segundo operador é o ou. Vou colocar aqui o ou OR. Ele só vai ser verdadeiro se pelo menos uma das premissas forem verdadeiras, certo? Aqui eu tenho uma cor e a cor é black, no caso é preto. Se a cor for igual a black ou a cor for igual a blue, ele vai dar verdadeiro. Vou colocar aqui um xxx para identificar. Beleza. Se a cor for preto ou a cor for azul, verdadeiro. Caso contrário, falso, certo? Essa expressão ela é verdadeira, porque afinal de contas a minha cor é black, é preto. Agora, a segunda proposição, ela é azul, é blue, ou seja, minha variável é black, então blue não é, então é falsa. Se eu vier salvar e atualizar minha página, tá aqui, ele dá verdadeiro. Porque a cor preta é verdadeira, mas a cor azul ela é falsa, beleza? Porque a cor é preta. Se eu mudar esse cara para OR, vou salvar e atualizar, tá lá, nada muda, certo? Continua a mesma coisa. Então, tanto faz eu utilizar a dupla barra, aqui no caso, ou se eu utilizar a palavra OR, tá? Tanto faz. Funciona da mesma forma, certo? Muito bem, esse código vai ser passado para vocês, tá? Não se preocupem. Eu vou fazer upload dos códigos que eu tenho até agora lá para o meu GitHub. E eu vou deixar o domínio público para vocês estarem baixando os códigos de exemplo, tá? Para vocês já saberem como é que o bicho pega por lá. Beleza. Agora, esse sinal de exclamação não é muito segredo para vocês. Beleza? Vamos lá.
Eu tenho uma variável nome que ela é igual a André. Essa variável é verdadeira. Se eu colocar aqui essa opção, ó, vou colocar aqui, é true Brasil. Se eu executar ela, vamos ver, salvei aqui e atualizar, tá aqui, é true Brasil, beleza? Por quê? Todo e qualquer tipo de string que contenha um valor, ele é true. Vamos ver, vamos fazer um teste aqui. Se eu colocar nulo aqui, se eu colocar nulo, o que ele vai dar? Era true, mas agora é false. Por quê? Vou explicar para vocês como é que funciona. Quando uma string ela tem um valor dentro dela, esse valor, quando ele é convertido para números no código interno do PHP, quando ele é convertido para números, ele vai dar um número maior que zero. Zero no PHP, ou nenhum valor, é false. Como é que eu poderia explicar isso para vocês de alguma forma bem mais simples? Vamos lá. Dentro do PHP, ele vai fazer um processamento interno da validação dessa função. Ele vai pegar o código interno do PHP, ele vai pegar esse cara e vai converter ele para número. Beleza? Por quê? No PHP é o seguinte: 1 é true e 0 ou nulo é false. Beleza? Mais resumidamente falando, se o valor retornar 1, ele é true. Se ele retornar 0 ou retornar sem nenhum valor, ele é falso. Tá? Quando o PHP vai saber se uma expressão contida numa variável, ela é verdadeira ou falso, o que ele vai fazer? Ele vai converter essa string para números, certo? E se esse valor da conversão for um valor maior que zero, ele vai identificar de que aquela variável tem valores. E aquela variável vai se tornar uma variável verdadeira, certo? Agora, se eu tirar o texto dela, deixar ela sem texto, vamos ver o que vai acontecer. Continua false. Por quê? Não tem nenhum valor dentro dela, certo? Ela foi declarada, mas não tem nenhum valor. Quando o PHP, o código interno do PHP, o interpretador, for fazer a tradução desse cara para número, ele vai retornar o resultado zero. E resultado zero ou resultado nulo é falso, certo? Eu não cheguei a explicar isso para vocês. Mas caso vocês queiram, eu posso fazer uma explicação mais aprofundada a respeito disso, certo? Mas lembre-se, ele vai pegar o texto, vai converter para número. Se ele tiver algum texto, ele vai dar um número maior que zero. Dando um número maior que zero, ele vai dar true, beleza? Se eu apagar o valor daqui de dentro e ele for converter para número, o valor vazio aqui dentro, ele vai dar zero. Se eu tiver um valor zero ou um valor nulo, ou seja, um valor que não tem nada, uma variável que não tem nenhum valor, ele vai dar false, certo? Portanto, se eu colocar name igual a André, ele vai retornar true. Por quê? Na conversão lá do código interno do PHP, ao converter para número, André deu um número maior que zero, certo? Então, vai ser true. Agora, beleza, como é que eu posso fazer para esse cara aqui pular para o else, em vez de vir para o if? Como é que eu vou fazer com que esse cara vire falso? Eu simplesmente venho e na frente da variável name aqui, eu insiro um ponto de exclamação. O que o ponto de exclamação vai fazer? Ele vai inverter o valor da variável. O que era true vai passar a ser false. E o que era false vai passar a ser true. Ou seja, se eu salvar aqui exclamação, variável name, se eu salvar e executar o cara, ele vai dar false. Tá vendo? Aqui, ó, era true, mas agora é false. Agora, se eu pegar e apagar o nome daqui, ó, salvar, atualizar, é true Brasil. Por quê? Esse valor aqui no momento
quando ele está vazio, ele está dando false. E como a exclamação ela inverte o resultado da premissa, o que era false passa agora a ser verdadeiro, passa a ser true, beleza? Ao mesmo tempo que se eu colocar aqui um nome, salvar e executar, tá, era true, mas agora é false, beleza? Então, o asterisco ele inverte o resultado de uma premissa dentro do sistema, certo? Deu para entender? Vamos em frente. Vamos pegar aqui, vamos fazer um exemplo utilizando o SHOR. Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui. Vamos colocar aqui SHOR. Uma das premissas deve ser verdadeira para que seja verdadeira. Eu vou colocar aqui o SHOR. Se a cor for igual a preto, SHOR cor igual a blue, vamos ver o que ele vai retornar. Salvar aqui e atualizar. Tá lá, ele retorna true. Por quê? Ele cumpriu com a obrigatoriedade. Uma das preposições é verdadeira. Beleza? Agora, se eu colocar duas expressões falsas, por exemplo, que magenta, e salvar, ele dá falso, certo? Agora, se eu colocar aqui black, SHOR blue, SHOR color igual a black, por exemplo, eu tenho duas verdadeiras e uma falsa, certo? Se eu colocar só o OR, ele vai executar. Por quê? Eu tenho duas verdadeiras e uma falsa, certo? Se eu colocar o SHOR, acho que eu salvei. Vamos lá. Salvar aqui e executar. Ué, deu false? Por que deu false? Simples, pessoal. É porque é o seguinte. Uma das premissas deve ser verdadeira. Eu tenho duas, que é a primeira e a terceira. O SHOR, ele pede que uma delas só, uma e somente uma das premissas deve ser verdadeira para que seja verdadeira. Eu salvei aqui, se eu vim aqui executar no código, tá aqui, ó. Ele continua dando false, beleza? Não temos nenhum erro no PHP. Então, deu para entender? Ou seja, uma e somente uma das premissas deve ser verdadeira para que seja verdadeira. Aqui eu tenho duas verdadeiras, que é a primeira e a terceira, porque elas são idênticas, beleza? Se eu vier aqui deixar só o OR, quer ver? Vamos salvar aqui, executar. Tá lá, true. Por quê? Eu tenho duas verdadeiras. E para ele, basta que pelo menos uma delas seja verdadeira. Eu tenho duas. Portanto, ele identificou como sendo true. Beleza? Agora, se eu vier e mudar para o SHOR, vamos aqui, salvar aqui. Atualizar, tá aqui, false. Por quê? Uma e somente uma das premissas deve ser verdadeira para que a expressão seja verdadeira. Beleza? Essa é a diferença do uso do OR e do SHOR, beleza? Muito bem, senhores. Essa a gente já viu, inversão. Agora, beleza. Os operadores relacionais. Eu acredito que não tenha muita dificuldade de vocês entenderem isso, né? Por exemplo, eu tenho uma cor que é preto. Se a cor for diferente de preto, a condição é verdadeira. Caso contrário, a condição é falsa. Nesse caso, cor ela não é diferente de preto. Ou seja, a condição é falsa. Certo? A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Se a cor for diferente de marrom, ele vai dar verdadeiro. Vamos colocar aqui verdadeiro Y e falso Y. Se eu vir aqui salvar, tá lá, verdadeiro I. Tranquilo?
Por quê? A cor é diferente de marrom, beleza? Muito bem. Eu tenho aqui agora igual a, que é o sinal de dois iguais. Se a cor for igual a verdadeiro, vou colocar aqui verdadeiro, maluco. Beleza? A mesma coisa. Vou colocar aqui. Vou salvar, vou atualizar. Tá, verdadeiro, maluco. Beleza? Ou seja, o sinal de igual, os dois sinais de iguais é igual a. Se eu utilizar só um sinal de igual, isso é uma atribuição. Beleza? Só lembrando, quando eu tenho um sinal de igual, é atribuição. Quando eu tenho dois sinais de igual, é o operador relacional igual a. Beleza? Aqui a gente tem agora o exemplo igual e equivalente. Beleza? Vamos colocar aqui verdadeiro manezão e falso manezão, para a gente entender. Número 1 ele é igual a 5, ou seja, ele é um inteiro. Se o número 1 for igual e equivalente a 5, que também é um número inteiro, salvar e executar, tá lá, verdadeiro manezão. Beleza? Ou seja, ele percebeu que esse número ele é 5 e ele é do tipo inteiro, beleza? Vamos colocar aqui, por exemplo, um 7. 7 é igual e equivalente a 5. Vamos salvar, executar. Tá lá, falso. Por quê? Por mais que sejam inteiros, eles não são iguais, entendeu? Eles não são 5 e eles são inteiros, mas não são 5, beleza? Então, eles não são iguais, mas são equivalentes. Por que equivalentes? Eles são do tipo inteiro, mas eles não são iguais, beleza? Vamos voltar aqui para o 5. Vamos salvar e atualizar a página. Tá lá, verdadeiro monezão. Ok? Agora aqui, eu coloquei aqui com diferença de tipos. Por que com diferença de tipos? O meu número 1 ele é 5 do tipo inteiro. Aqui eu tenho um 5 que, na verdade, é uma string, certo? O número 1 inteiro, o número 5 inteiro é igual ao número 5 string? Verdadeiro, chimera, que é para ficar fácil de identificar lá no código. Falso, chimera. Se eu vier e salvar, tá aqui, falso, chimera. Por quê? Eles podem até ser iguais, o inteiro número 5 e a string número 5. Porém, eles não são do mesmo tipo, ou seja, esse cara ele é inteiro e esse cara ele é string. Esses dois não são iguais. Eles podem ter iguais o mesmo número, que é o 5, mas eles não são equivalentes, porque eles não são do mesmo tipo. É aí que o PHP, meus queridos, tem uma vantagem grande com relação ao JavaScript. Porque se você for fazer essa mesma expressão no JavaScript, ele vai dar verdadeiro. Agora, por que ele vai dar verdadeiro? Porque quando ele vai fazer a comparação do 5 string com o 5 inteiro, ele faz um casting do 5 string para inteiro. E ele dá igual. Quer ver? Vamos testar esse cara aqui. Agora eu fiquei boladão. Vamos desativar aqui a lupa por um tempo. Ok, vamos voltar aqui à visão normal da história. Tá vendo como é que fica minúsculo? Beleza, vamos vir aqui no Visual Studio Code. Vamos fechar esse cara aqui. Vamos fechar essa pasta. New File, test.js. Vamos lá. Se eu vier aqui e colocar let número 1 igual a 5, se eu vier if número 1 for igual a 5, do tipo string, ó, coloquei eco. Nossa senhora.
console.log verdadeiro. Vamos assinar a lupa aqui de novo para vocês verem. Tá? Let número 1 igual a 5. Se o número 1 for igual a 5, console.log verdadeiro. Caso contrário, console.log falso. Beleza? Tá. Eu tenho o número 5. Aqui está dizendo que eu vou commitar um código lá para o Git. Mas não vou fazer isso. Tá, vamos lá. Eu tenho o número 1 que é igual a 5. Se o número 1, que é uma... Quer ver? Vou até dar um console.log typeof número 1. Para quando a gente for lá pro console, vocês verem que esse cara aqui ele se trata de um número 1, tá? Beleza. Salvar aqui esse cara. Vocês vão ver que ele vai ser um valor tipo string. Vamos tirar esse código aqui e vamos executar esse cara para vocês verem. Tá aqui, é o number, certo? Ou seja, esse cara aqui, o número 5, ele é um number, beleza? Agora, se eu vier e fazer isso aqui, ó, salvar e executar, tá aqui. Agora ele é um valor do tipo string, certo? Deixa eu dar o output aqui, Ctrl Alt N. É Ctrl Alt N, né? Tá aqui, string. Tinha que clicar lá no código. Beleza. Eu tenho aqui uma string. Pouco vou voltar para número. Tá aqui. Mudou para number agora, tá? Deixa eu apagar aqui o console. Vamos inserir agora aquela condição, ou seja, vamos ver o que ele vai retornar. Executei. Salvei. Executando. Deu falso. Por incrível que pareça. Ele não fez o casting do tipo, certo? Agora vamos fazer um outro teste, para a gente ter certeza de uma coisa. Se eu colocar aqui 5 igual a 5, vamos executar aqui o cara. Falso também. Eu acho que eu tô achando que essa questão foi corrigida. Porque eu me lembro que tinha... Eu me lembro que eu não sei qual era a operação. Ah, é quando os dois são iguais, lembrei. Quer ver? Ó, verdadeiro. Tá vendo? É quando eles são iguais, não é quando igual equivalente. Lembrei. Desculpa, gente. É leseira minha. É quando os... Tá vendo, ó? Os dois eles são iguais, mas os tipos deles são diferentes. Portanto, ele dá verdadeiro. Mas tudo bem. Pelo menos serviu aqui de aprendizado pra gente. Pra gente, não só pra mim, mas também pra vocês. Não sei se vocês já sabiam disso. Vamos fechar aqui o VS Code. Vamos voltar para o PHP Storm, beleza? Então, aqui ele vai dar falso, beleza? Que é o seguinte. Eles são iguais, número 5 inteiro e número 5 string, porém eles não são do mesmo tipo, certo? Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar essa expressão. Número 1 igual a 5. Se eu salvar e atualizar, aí, verdadeiro Chimiro. É o mesmo resultado que retornou do JavaScript. Ele diz que o número 5 inteiro, praticamente a gente viu que não tem quase nenhuma diferença entre PHP e JavaScript com esse resultado. É bom que vale de aprendizado para mim também, certo? Muito bem. Eu estou um pouquinho fora de PHP esses tempos. Eu estou vendo muita Python, mas não tem problema. A gente vai aprendendo com os nossos erros, tá? Só relembrando. Variável número 1, que é 5 do tipo inteiro, não é igual e equivalente à variável 5, ao valor 5 como string, certo? E para finalizar, nós temos a estrutura do switch. Vamos voltar aqui para o nosso material. Vamos diminuir aqui o zoom novamente para a gente ficar centrado de tudo, para a gente voltar para o nosso material, certo? Vamos lá. O switch case ele conta como uma última opção em caso de todas. Ele conta com uma última opção em caso de todas. Desculpa, estou numa outra parte já. Uma outra forma de se validar expressões
e que eu particularmente odeio, é a estrutura switch case. É uma estrutura que analisa vários casos e que executa apenas aquele caso que atender a condição, que atender a condição esperada, certo? Essa estrutura ela tem um porém. Afinal, de cada case, é necessário implementar a palavra reservada break para parar a execução do algoritmo. Se porventura a palavra for omitida, a estrutura inteira vai ser executada ou até o fim dela ou até a próxima palavra reservada ou até quando a próxima palavra reservada break for encontrada. Beleza? Vamos pro código. O Google Now assumiu. Vamos sair aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar aqui para nossa lupinha da massa. Ok. Eu tenho uma variável que vai receber um determinado valor, que no caso aqui é 1. Eu vou querer criar vários casos com base no valor que eu vou passar dentro da variável opção. Certo? Caso o valor passado dentro da variável opção seja igual a 1, ele vai executar a opção 1, que no caso ele vai disparar esse eco. Se o caso o valor da variável opção seja igual a 2, ele vai executar a opção 2. Caso o valor da variável opção seja igual a 3, ele vai executar a opção 3. Caso contrário, default, falha na opção. Certo? No caso aqui eu vou colocar 4. 4 não tem aqui no meu caso. Se eu salvar... Se eu salvar e atualizar a página, está aqui. Falha na opção. Certo? Por quê? Caramba! Por quê? A opção 4, ela não existe. Certo? Então, caso uma dessas opções elas não atendam a condição, ele pula para o default. Beleza? Só que agora tem um porém. Vamos emitir a palavra break no final de cada caso aqui. Se eu pegar, omitir a palavra break e executar, olha o que ele vai fazer. Ele pula direto para o default, certo? Por quê? Ele viu que nenhuma das opções está sendo atendida, mas eu vou colocar aqui a opção 2. É para ele executar só a opção 2. Eu omiti aqui o break. Se eu salvar e executar, vamos ver o que acontece. Opção 2, opção 3, falha na opção. Tá vendo? Ou seja, ele pulou a opção 1, começou da opção 2. Como não existe a palavra reservada break, ele executou a 3 também. E ele foi também para o default. Entendeu? Ou seja, no final de cada caso, é obrigatório inserir a palavra reservada break. Certo? Porque senão você quebra a estrutura do switch. Certo? A gente não vai utilizar muito essa estrutura. Sério. Porque assim ela é meio irritante. Para mim, no caso, né? Ela é meio irritante. Ok? Nesse caso, a gente só está colocando mesmo a estrutura switch para dar uma opção a vocês de estarem utilizando a estrutura para uma determinada situação, certo? Mas vai ser um pouco mais difícil a gente utilizar ela, ok? Lembrando, a palavra reservada break, ela interrompe a execução do código no ponto, na verdade, em que é invocada. Beleza? Ok. No momento que eu insiro a palavra break no determinado ponto do meu código, quando a interpretação chega nesse cara, ele para de executar todo o meu algoritmo. Certo? Beleza. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver. Se eu colocar o break aqui... vamos ver. Tá. Ele não permite. Ele não pode quebrar um código aqui nessa situação. Mas tudo bem. Mas deu para entender. No momento que o break ele é chamado, ele interrompe a execução do código nesse ponto. Certo? Que é invocado.
ele interrompe a execução nesse código aqui, tá? E ele não chega a executar os outros cases. Agora, se eu esquecer de declarar esse cara, ele vai embora. Se eu colocar aqui opção igual a 1 e comentários, breaks, e salvar e executar, ele vai trazer todo mundo. Tá vendo? Esse é o problema do switch case. Beleza? Eu não diria que é um problema, né? Mais uma questão de não uso dele mesmo. Certo? Mas deu para entender a estrutura switch case, beleza? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa aula, vocês podem entrar em contato, tá? Podem mandar mensagem para a gente verificar todas as possibilidades, certo? O material já está disponível para vocês no portal. Em breve eu vou estar lançando uma atividade para vocês. Eu estou logo dando prioridade para a gravação das aulas, tá? Qualquer dúvida, entre em contato nos comentários ou então até mesmo nos nossos contatos que temos já via WhatsApp, certo? Um forte abraço, pessoal. Cuidem-se, tá? E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.